Salve pessoal, iniciando mais um vídeo aqui, mas antes de a gente iniciar o conteúdo propriamente dito, queria passar algumas questões para vocês, né, que sempre vêm à tona e sempre aparece aí às vezes nos comentários dos vídeos, né, e em algumas comunidades que a gente participa, né. Como vocês podem ver, a gente está aqui em uma área que está precisando muito de manejo, né? Já deixou passar um pouco do ponto. E esses capins, eles foram manejados no início de maio. Olha só, e já eram para ter sido manejados de novo, né? Há pelo menos uma semana atrás, antes deles chegarem no ponto de semente, né? Já passou as flores, agora está na semente. E infelizmente eu precisei me ausentar essa semana, não tive condições de fazer os manejos no tempo correto e passou um pouco, né? Mas nada que cause problemas, né? A gente vai estar fazendo esse manejo. E como vocês estão vendo, né? Estamos no sistema agroflorestal. É aqui onde eu faço os meus trabalhos, né? Os meus estudos, né? É uma área ainda de estudo, é um laboratório, onde a gente vai entendendo essas dinâmicas, né, colocando em prática assuntos aos quais a gente não frequentou a academia, né, nenhum curso para aprender. A gente está estudando por conta própria e colocando em prática os conhecimentos que a gente vai adquirindo, né, nas redes, com os amigos, com os coletivos, né, as comunidades que a gente participa. E para esse sistema funcionar, a gente precisa obedecer pelo menos 5 princípios básicos. Não existe regra, não existe modelo. Existem pelo menos 5 princípios. Tem vários outros, mas eu acredito que pelo menos esses 5 precisam ser obedecidos, né, minimamente, que é a densidade de espécies, né, densidade de indivíduos, a diversidade, agora sim, de espécies, né? Dentro da densidade de indivíduos, a gente tem diversidade de espécies. Esses indivíduos precisam obedecer à sucessão, né, natural, que é basicamente o tempo que cada coisa vai ficar no sistema. Aí você, enquanto, né, pastor desse modelo, é quem pode determinar isso ou não, né? E a estratificação, que é basicamente a necessidade de luz de cada espécie, né? Aí foram 4 princípios, então densidade, diversidade, sucessão, estratificação. E um princípio que é considerado fundamental, né? Principalmente para a gente, enquanto ser humano, né? Provavelmente os animais que ficaram para substituir a megafauna que foi extinta, né? Que é eu gosto de chamar de envolvimento, né? Mas a gente pode usar também a cooperação, que é basicamente a mesma coisa. Então a gente precisa estar envolvido no nosso sistema, cooperando para que ele possa, né, evoluir no sentido de caminhar, né, sentido a abundância, que é o que a gente busca aqui, a abundância de espécies de alimento, de material de construção, abundância de solo fértil, né, tudo de bom. Então, 5 princípios básicos que a gente precisa obedecer para fazer o sistema funcionar, né? O princípio da cooperação ou envolvimento é um princípio fundamental relacionado a gente, porque se a gente quer estar dentro do sistema da natureza, se a gente quer viver bem, a gente precisa se envolver. Se a gente quer, né, continuar aí no modelo capitalista, né, de ser, então é melhor a gente nem plantar, né, procurar fazer outra coisa. Então se você quer plantar, você quer fazer agrofloresta, você quer recuperar uma área, você precisa se envolver, né, precisa cooperar para com ela, né, porque a gente não é protetor de nada, a gente faz parte de um universo inteligente, de um modelo, de um sistema inteligente, um organismo, né? E a gente pode estar trabalhando, nos envolvendo, né, com esse sistema para conseguir fazer com que as coisas caminhem ao favor do todo, né? Esse todo a gente se envolve.
Se a gente se coloca numa posição de superior, né, de ser superior, de protetor, de área de preservação, não sei o que, então esse modelo de plantio aqui não vai funcionar. Esse e vários outros, como a gente vê por aí, né? Então, a gente precisa estar envolvido de forma que a gente faça a comunhão com o modelo, com o processo, e a gente, como ser, né, da megafauna, que foi o que restou para a gente na natureza hoje, então a gente precisa manejar. E é isso que a gente vai estar fazendo, precisa fazer nessa área, manejar para que as coisas, né, deem aqueles pulsos, né, aqueles saltos, que é comum acontecer na caatinga. Então vamos lá, iniciando o vídeo dessa forma, porque surgem alguns comentários, algumas coisas aí nos vídeos, e as pessoas ficam meio perdidas, né, ainda nesse modelo de agricultura que a gente propõe. Né? Então o manejo que é basicamente, né, vou pegar o celular e mostrar para vocês. Então pessoal, continuando, né, nosso vídeo aí, tá aqui uma pequena área, né, que foi implantada esse ano. Essa área foi plantada no finalzinho do mês de março, quando eu iniciei o plantio desse milho, né, e o feijão. Né, é uma área que aparentemente, né, a gente percebe que é apenas uma área de roça, né, aparenta ser apenas uma área de roça comum, só que a gente já vê né, algumas espécies arbóreas perenes aparecendo por aqui. É o caso do mulungu, né, tem a mamona aí no final, tem uma umburana ali, que foi plantada de estaca. E essa área aqui tem várias cenas, né? Na agrofloresta a gente conduz o sistema como se fosse um filme, né? Em sistemas agroflorestais com viés sintrópico, a gente não enxerga a natureza como uma foto, né, para ser contemplada. A gente enxerga a natureza como um filme, que ele tem vários frames, né, várias cenas, vários episódios, vários capítulos, várias temporadas, e isso é basicamente interminável. Então a gente nunca planta uma única cultura, né? É sempre um sistema consociado que tende sempre à perenidade. Então eu fiz o plantio dos milhos, né, e junto com esse plantio de milho a gente tem as espécies arbóreas. O mulungu, ele veio ano passado. Se fosse aqui apenas uma área de recuperação de caatinga convencional, a gente plantaria o mulungu, plantaria a umburana, plantaria, né, outras espécies aqui, e se retirava e basicamente ia vir aqui de vez em quando catalogar, escrever alguma coisa e tal, mas não ia ter esse envolvimento com o sistema para fazer com que as coisas caminhem sempre para a abundância, obedecendo diversidade, densidade, estratificação, sucessão. Então a gente utiliza desses princípios para fazer com que os modelos, né, os nossos sistemas, os nossos plantios caminhem sempre rumo à abundância. Então pessoal, estou aqui atrás da câmera, né? Então quero mostrar para vocês uma coisa, né, em relação a tudo isso que eu venho conversando, né, sobre os princípios que a gente segue aqui, né? Os 5 principais que a gente tenta conduzir aqui os nossos sistemas. Primeiro princípio, né? Densidade. Olha só essa linha. Olha só essa linha como ela tá densa, né? A gente tem 3 espécies aí na placenta, que é o feijão de corda, já está produzindo. Olha só o feijão de corda aqui. Aqui já é uma vagem de feijão de corda. A gente já está colhendo, né? Ele é um feijão um pouco mais perene que o feijão de arranque. Então ele, enquanto tiver condição, ele vai produzindo, mas você observa que ele já está amarelando aqui, né? É porque deu uma queda de temperatura aqui essa época. É comum, né, a gente ter, a temperatura cai bastante aqui na região, então o feijão de corda ele não se dá muito bem com frio, diferente dos alguns outros feijões, né, que já preferem o sol mais baixo. No caso desse, ele gosta de água, gosta de chuva, mas ele também gosta de calor. E aí perceba que ele já está dando uma amarelada aqui e sente um pouco frio.
Além do feijão de corda, a gente tem um milho que também está produzindo. Olha só que espiga bonita aqui. A gente já está colhendo o milho. Ele não produziu tão bem, né? Não cresceu tanto porque foi plantado numa época de muita seca ainda, né? Estava no mês de março. Março e abril foram meses muito secos, né? Infelizmente, a gente está com as águas aqui que já eram bagunçadas. Estão muito mais bagunçadas do que de costume, né? Então, o milho sentiu, mas mesmo assim ele produziu. Olha só, tem uma espiga aqui, milho vermelho, tem outra espiga grande aqui. Essas eu estou mantendo para colher as sementes, os outros praticamente todos já foram colhidos. Então, a densidade, né, que é o primeiro princípio, está sendo obedecido aqui. A gente tem o plantio de milho, feijão e feijão de porco também. Feijão de corda e feijão de porco. Olha só as vagens do feijão de porco aqui, né? Feijão de porco que eu plantei basicamente para a gente podar, né? Além de ter biomassa e fazer induções, né, de crescimento com a poda do feijão de porco. Mas alguns eu deixei produzir também para estar renovando sempre a semente do feijão de porco, que é uma planta muito importante aqui para a gente, né, tá trabalhando os nossos sistemas. Beleza? Só que o que vocês estão vendo aqui, né, é o que a gente chama de placenta, né? É o que está criando a base, né, dando a sustentação para as nossas plantinhas que vem germinando embaixo. O que é que eu vou fazer, né? Vocês estão vendo o princípio da densidade. Agora eu vou me envolver, né? Já vou utilizar outro princípio, que é o princípio da cooperação, do envolvimento. Eu vou me envolver para manejar essa placenta, para que a gente consiga enxergar o segundo princípio, que é o princípio da diversidade, porque aqui a gente tem apenas 3 espécies, né, de plantas, e 3 espécies de plantas não é floresta, né? Embora que a gente já tenha ali o molongu, a leucena lá em cima, tem a mamona aqui, ó, mas ainda é muito pouco, né? Esqueci o nome agora, umburana, né? Ali também já grande, que foram plantadas ano passado. Mas é muito pouco, então a gente precisa de muito mais espécies para exercitar, né, para colocar em prática o princípio da diversidade. Então eu vou fazer o manejo dessa área, né, vou começar a tirar os pés de milho, principalmente, fazer algum manejo aí nos feijões. E também vou colher feijão, né, que maneja, colheita é manejo na agrofloresta. E assim eu vou trazer para vocês mais um princípio, né, fundamental aí, para implantar os sistemas agroflorestais na Caatinga. Então vamos lá. Tá aí, pessoal, feito o trabalho de manejo, né? Retirei a grande maioria dos pés de milho, né? Ficaram apenas alguns aqui, ó, para que eu consiga renovar a semente. Então, né, feito esse manejo, e aí a gente observa o princípio da diversidade, né? Olha só, nesse espaço a gente tem ali um cajueiro, mulungu, umburana, né? Tem a erva-sal, um buzeiro ali. Aí a gente tem bastante pinha aqui,
Aqui tem mais umbu. Aqui tem mais pinha, tem mais umbu. Tem pitanga, né? Tem ubaia também, que tá junto aí, depois a gente vai identificar. Tem a piteira, né? Mais mulungu aqui. Tem palma, tem capim, o feijão vai continuar. Então, densidade, diversidade, a gente tá trabalhando bem aqui. É claro que a densidade, né, e a diversidade nunca é demais, desde que o manejo não atrase, né? Então, se a gente quisesse aqui adicionar mais alguma coisa, a hora era essa, né? A gente tem o solo bem molhado, né? E tem condição, tem bastante espaço aqui para colocar mais algumas coisas. Mas assim, a gente também não pode se desesperar, né, para tentar compor demais o espaço, depois a gente não dá conta do manejo e acaba que as coisas que em vez de ficarem melhores, né, acaba piorando, né? Então é isso, muita diversidade aqui, né? Olha só a amora ali também que eu não mostrei, né? A moreira. E é isso, esse é a dinâmica, né? Densidade, diversidade, sucessão e aí a estratificação. Aqui também a gente exercitou a estratificação, porque a gente tirou o milho, que é um emergente da placenta 1, então as plantas, né, que necessitam de mais sol, o caso do umbuzeiro, por exemplo, a pinha, que gostam de mais luminosidade, né, leucena também que tem ali, elas agora vão subir, né, ao seu extrato, né, buscar o seu extrato, buscar mais luz, buscar mais sol e compor o nosso sistema. Então tá aí, densidade, diversidade, sucessão, estratificação. Esses são os principais, né, princípios que a gente obedece aqui, utilizando, né, para que a gente consiga obedecer todos esses princípios de forma satisfatória. A gente precisa exercitar o princípio fundamental, que é o princípio da cooperação ou envolvimento, né? É isso, né? Esse é um sistema jovem, né, que foi implantado esse ano. A gente está colhendo feijão aqui continuamente, como é uma linha, né, apenas uma linha aqui de 8 metros, então a gente vai colhendo feijão aos poucos, vai juntando, quando tem uma quantidade boa, olha só, a gente cozinha esse feijão de corda, é muito bom para comer verde, né? Agora, mostrar para vocês aqui um pouco dos sistemas, olha só, aqui é o nosso feijão roxinho, né? Um plantio ainda sem muita ambição para que a gente consiga salvar sementes. E tá aqui o nosso sistema mais recente, todo implantadinho, né? Ainda vai entrar algumas peças aí, mas no mais as bases estão por aqui, né? A palma, sisal, piteira, babosa, gliricídia, leucena, muita gliricídia, muita leucena, muita algaroba, e tem muito manejo para fazer, pessoal. Olha só a situação que tá aqui, muito forte, mas é isso que a gente quer, né? Aproveitar esse tempo chuvoso para impulsionar nosso sistema. Olha só o milho aqui como tá muito mais bonito, né? A mesma semente dali, pessoal, só que aqui eu dei uma condição mais favorável para ele. Também tá em sistema biodiverso, milho, né? Tem melancia embaixo, tem batata, né, junto com leucena também, que a leucena já está no seu 2º ano. Várias flores por ali, né, para atrair polinizadores. E aqui o manejo tá pegando, mas é isso, a gente chega lá. Olha só como tá lindo. Choveu muito bem nos últimos 2 meses. Então tá tudo aqui muito forte. Olha aí o feijão de corda como tá aqui, né? Começando a florar agora. Começando a botar os botões florais. Então a gente vai ter bastante feijão de corda ainda, né? Bastante milho aqui já também pendoando. E aqui a gente tem mais uma linha de árvore, né? Tudo muito lindo. Fiz um manejo aqui, tem 3 semanas e já está pedindo manejo de novo. Olha só os feijões de porco como cresceu. Então, manejar de novo, né? Colocar esse material para baixo. Restabelecendo os feijões andu, pessoal. Eu acabei perdendo boa parte dos meus feijões andu, porque manejei errado. A seca também foi muito forte, né? Então,
Já estou conseguindo restabelecer de novo eles por aqui. Olha só como tá bonito esse feijão andu, que é uma planta muito importante para nossa situação aqui, nossa realidade. Beleza, galera? Abóbora vai ter também. Tem bastante abóbora aí. No mais, né? Parece que é uma bagunça, né? Mas tá tudo funcionando como tem que ser. O manejo tá um pouco atrasado, mas vai chegar. Quiabo, moringa, algodão, mamona, feijão. E é isso, né? Seguimos com os trabalhos e conto com a visualização, com o compartilhamento, com os comentários de vocês. Até a próxima.